Olá! Junho foi Violeta, o mês da conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Mas o debate não pode parar quando o mês termina. O envelhecimento da população é um fenômeno global e com ele crescem os desafios sociais, econômicos e emocionais. Dentre eles, um dos mais graves, a violência contra quem já viveu tanto e merece respeito. Nesse episódio do Por Elas, o convite é para um olhar mais profundo. Por que a sociedade ainda silencia diante dessas violências? Como o preconceito etário atravessa decisões públicas, relacionamentos familiares e até o acesso à tecnologia? Para essa conversa, recebemos Leni Camargo Fisch, presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui de Novo Hamburgo, e a psicóloga, pesquisadora e especialista em gerontologia social, Geraldine Alves dos Santos. Sejam muito bem-vindas, então, aqui ao estúdio da TV Câmara, participando hoje do episódio do Por Elas, que vai debater e trazer luz, então, sobre essa temática da violência contra os idosos. Falando um pouquinho da Leni, né, a Leni Camargo Fisch, ela é presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui de Novo Hamburgo, como a gente falou, né, no início do programa, é também presidente da Comissão do Idoso da OAB aqui de Novo Hamburgo e advogada, né? Leni, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, então, dessa tua trajetória, né, dentro dos debates sobre esse assunto. Sabemos que ontem que aconteceu vários debates aqui em Novo Hamburgo, né, na CI, na Fevale, sobre essa temática, né, você sempre presente. Então, gostaria que se apresentasse aqui para os nossos telespectadores e contasse a sua trajetória. Olá, eu sou advogada há 37 anos e atualmente estou como presidente do Conselho Municipal do Direito e Cidadania da Pessoa Idosa, representando a sociedade civil OAB. Digo isso porque o Conselho ele é paritário, ele é composto por 12 conselheiros, sendo 6 do governo e 6 sociedade civil. E lá no Conselho a função específica determinada por lei é a fiscalização dos lares de longa permanência. E também não nos foge ao olhar essa violência que o idoso tem sofrido, não só nos lares, mas fora também. Então, assim, esse mês a gente tem feito várias palestras. Agora, no dia 13, teve a Conferência Municipal da Pessoa Idosa, que foi realizada na Fevale, e escolhido delegados, e esses delegados vão participar da conferência estadual, já marcada para setembro, 8, 9 e 10. Então, são temas que foram definidos, foram votados e vão ser levados para a conferência estadual e, posteriormente, vai para Brasília, para o Conselho Nacional. Então, assim, todas essas necessidades que a gente tem visto, que o idoso tem sofrido, discriminação, a violência, então, é em vários segmentos, né? Emocional, financeiro, patrimonial, e tudo a gente precisa ter um olhar para isso, né? Mesmo que algumas pessoas não tenham um idoso na sua família, mas conhece tem um vizinho, e a gente precisa, então, divulgar toda essa informação que é para a segurança e cuidados de uma pessoa idosa, né? Como tu disse, que já viveu, que já trabalhou e talvez não tenha alguém que possa lhe instruir, lhe dar informações de cuidados. Obrigada. Também recebemos então a Geraldine. A Geraldine é psicóloga, especialista em gerontologia social, mestre em psicologia clínica, doutora em psicologia, pós-doutora no programa de pós-graduação de serviço social da PUC do Rio Grande do Sul, professora titular aqui da nossa Universidade Fevale nos programas de pós-graduação em diversidade cultural e inclusão social e no mestrado de psicologia. Também é coordenadora do Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Gerontologia e bolsista Produtividade do CNPq. E a Leni me confidenciou antes que vocês trabalham juntas, né? Você representa a Fevale no Conselho. Então, exato. Também, Geraldine, gostaria que você falasse um pouco mais para nós e para quem está nos assistindo dessa tua trajetória, né? No debate sobre esse assunto relacionado aos idosos. Certo. Bom, já há mais de 30 anos, né, que eu desenvolvo esses trabalhos na área da gerontologia, né, com as pessoas idosas. Então, né, minha formação toda é baseada nisso.
E nesses últimos mais de 20 anos na Universidade Fevale, a gente tem então desenvolvido tanto projetos de pesquisa, de extensão e a participação também, né, nesses fóruns de discussão como o Conselho Municipal. E mais recentemente ainda a gente tem então o Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Gerontologia, no qual a gente tem parcerias tanto então com o Conselho, mas também com o Observatório de Segurança, né, aqui de Novo Hamburgo, discutindo essas questões do envelhecimento, e também com o Conselho Estadual do Idoso, com o qual a gente fez então agora, né, mais recente, né, está saindo agora, como a gente diz, do forno, né, e nós desenvolvemos um diagnóstico da situação da pessoa idosa de Novo Hamburgo, abrangendo todos os aspectos. E, claro, um dos que mais nos preocupa acaba sendo as repercussões da violência, né? Então, faz muito sentido a gente discutir isso e estar sempre discutindo e repensando o que leva a essa violência e o que a gente pode fazer, né? O programa Por Elas aqui, ele foi criado para pautas como emancipação feminina, mas também de combate aos diversos tipos de violência. Nós trouxemos em maio todo um bate-papo sobre o combate à violência sexual, exploração sexual infanto-juvenil, né? E o lugar certo para esse debate, então, hoje é o nosso programa para tratar e falar, como a Leni se referiu no início do programa, aos mais diversos tipos, né, de violências. As mais comuns, né, tem a violência física, a psicológica, mas também eu quero pedir para a gente começar falando um pouquinho mais sobre os diversos tipos de violência que tem, e algumas que estão mais camufladas, assim, né, que são mais difíceis de identificar também. Sim. Talvez a mais difícil da gente identificar seja a psicológica, né? E que acaba permeando todas as outras, né? Seja as repercussões que todas as violências têm no emocional das pessoas, né? Claro, a gente identifica muito mais a física, né? É mais exposta, é mais visual, mas a questão dos bens, né, da pessoa, como são utilizados, a Aline vai poder falar muito mais dessa parte, né? A financeira. Exato, né? Mas isso também, existem outras violências que elas estão por trás até dos nomes, das formas como as pessoas são tratadas, né? O que a nossa cultura entende por envelhecimento e o quanto ela valoriza isso. Então, a gente tem desde a ponta, né, a pessoa que sofre diretamente a violência, mas a gente tem uma cultura que acaba violentando, né, as pessoas a cada dia. E isso a gente vai perceber não só a pessoa que tem mais de 60 anos. A gente vai perceber o etarismo, né, então, que é o que a gente vem discutindo, a Organização Mundial da Saúde, vários fóruns têm discutido muito sobre isso, que é a pessoa que tem mais idade, ou seja, a pessoa não precisa ter 60 anos, mas dependendo do lugar onde ela está, só o fato dela ser mais velha já é uma violência e é um preconceito que a gente tem muito forte, né? Imagina então, quando a pessoa já tiver mais idade, quando ela não for, né, não tiver uma condição financeira tão boa e for mulher, então a gente vai agregando várias questões nisso, que aumentam a violência contra ela e depois o abandono, golpes, a questão física e pior de tudo, talvez é a gente pensar que a violência, ela dessa cultura maior que eu falei, ela vai aparecer dentro da família, que como todas as outras violências que são discutidas, deveria ser o lugar de proteção. Não. E a violência começa na família pela discriminação, pela falta de respeito, né? Hoje tu tá velho, tá, mas tu não tem direito à fala, mas tu tem direito ao sustento. Muitas famílias sobrevivem com o benefício, com a aposentadoria daquele idoso. E aí também, muitas vezes, aí nós vamos para a questão do abuso financeiro. Eles pegam o cartão do idoso, eles fazem empréstimos, né? É só para comprar um celular, eu vou te pagar. Aí ele paga a primeira prestação e não paga mais. Aí o idoso se sente constrangido, até muitas vezes ele tem medo de chegar e dizer, tu não vai pagar. Por quê? Porque ele está convivendo com ele diariamente, né? Então, assim, toda violência começa em casa.
aquela pessoa, como a Geraldine falou, que tem que dar a proteção, que é um lugar de segurança, nem sempre é. Então, muitas vezes, ele é o provedor, e aí a pessoa que está morando com ele não quer se manter, não quer providenciar seu próprio sustento e acaba se aproveitando. Aí, teve uma oportunidade que a gente fez uma palestra com a delegada do idoso em Porto Alegre. Nós não temos delegacia do idoso em Novo Hamburgo, né? Só em Porto Alegre. Porto Alegre, Santa Maria e Rio Grande, se não me engano. Então, ela disse, a delegada, que quando havia denúncia de abuso, nesse sentido, né, patrimonial, eles iam até a residência, até quando tinha agressão, e aí o idoso dizia, não, mas meu filho não fez isso, meu neto não fez, porque eles temem se eles vão confirmar, como é que vai ser no outro dia, como é que vai ser depois, eles estão convivendo com eles, né? Então, assim, ó, é uma situação muito delicada, né? E muito preocupante para nós que estamos... A Geraldine estuda isso, a gente tenta ajudar as pessoas, né? Tenta instruir, tanto na OAB como no Conselho, né? A nossa função está neste sentido, né? Falando assim em alguns dados, vocês trouxeram dados do observatório, né? Mas falando um pouquinho do IBGE, que o país já tem mais pessoas com 60 anos, né, ou mais do que crianças de até 14 anos. E que até 2030 nós teremos mais idosos do que jovens até 29 anos, né? O fato é que o Brasil está envelhecendo, que o perfil do nosso idoso é diferente do que algumas décadas atrás, até alguns anos atrás, né? Então, que é preciso se pensar políticas públicas também, né? Em relação à legislação, né? O que vocês destacariam do Estatuto do Idoso, que é uma mais importante, eu acho que ferramenta, né, nesse sentido? E tem muita gente que desconhece, né? Ontem, no evento que nós fizemos, eu consegui, com alguns deputados, o Estatuto do Idoso físico. Então, assim, ó, as pessoas ficaram extremamente felizes, porque ali tem tudo que rege o direito da pessoa idosa. Tem os benefícios, a questão da passagem de ônibus, a questão de vaga para estacionamento, saúde, medicamento, né? Então, ali, assim, ó, é bem abrangente. E é isso que faz com que as políticas públicas sejam implementadas nesse sentido, né? A gente pode ver, né, a questão assim, ó, de saúde em Novo Hamburgo, como tem essas unidades básicas de saúde. Então, assim, ó, eles estão fazendo isso para assegurar a saúde do idoso, também porque tem a legislação que diz que é necessário, né? Então, uma coisa sempre está linkada na outra, né? Então, assim, os cuidados, ali fala da responsabilidade da família, né? Primeiro, a responsabilidade da família com o seu idoso. Se o idoso não tem família, então essa responsabilidade ela é transferida para o município, para o estado e para a União. Mas o primeiro responsável é a família. Então, de abandono, a questão de manutenção, tudo negligência. A negligência, tudo está envolvido na responsabilidade. E as pessoas acham que isso não tem importância. É a responsabilidade civil. Porque se a pessoa não cuida do seu idoso e essa notícia chega até o Ministério Público vai chamar o parente, vai ouvir o parente e ele tem poderes para instaurar um processo contra o parente negligente. E hoje ainda, eu estava olhando agora, foi essa semana, aumentou a pena por abandono. O Senado aprovou, né? Antes era 2 anos, agora parece que passou para 5 anos a questão de abandono e maus tratos. Então, assim, ó, toda a sociedade está preocupada com o idoso, né? Como tu disse ali, ó, a gente sabe que cada vez mais o número de idosos cresce e a natalidade diminui, né? Então, a gente precisa se preparar. Muita gente não está preparado para ter um idoso, para ser um idoso. Eu sou uma idosa, né? Eu tenho 67 anos. Não podia dizer isso, né? Agora já disse. Mas, então, assim, ó, se eu vou olhar para minha mãe já é falecida há mais de 30 anos. Então, é totalmente diferente, né? Como certamente as mães de vocês
hoje a gente tem mais possibilidade, inclusive de se não tiver estudo, tu pode ir no EJA. Então, assim, ó, tem muita coisa que é voltado, né, Geraldine, para incentivar, para estimular a pessoa idosa, né? Aqui no Novo Hamburgo, eu gosto muito de dizer, nós temos o PMI, né? Programa da Melhor Idade. Nós temos 1.800 idosos neste programa. Isso quer dizer que eles estão preocupados em manter a sua saúde, manter a sua vitalidade. E para isso, eles vão fazer ginástica, eles fazem ritmo, eles fazem pilates, eles fazem câmbio. Então, hoje eles se preocupam com isso, né? Provavelmente anteriormente não tinha essa preocupação. E aí também aquela questão... E é uma política pública agora, né? Política Porque o ano passado, se não me recordo... Isso, era programa de governo. Isso, e daí teve uma votação aqui na Câmara, as galerias ficaram lotadas, né? E eles falando o quanto era importante para a autoestima, para a saúde. Para a saúde. E ter essa continuidade, né? Ontem, nessa palestra que nós tivemos, teve muita gente do PMI lá. Por quê? Porque o pessoal também divulgou. Então, eles ali... Ó, quando que a gente poderia pensar que uma pessoa... Tinha uma lá sentada na primeira fila, na primeira cadeira, 74 anos. Quando ela viu o estatuto, ela pegou, tu me dá um de umas... Pode levar. Eu sempre quis ler esse estatuto. Então, isso é uma coisa também que não está à disposição, né? É a informação, né, Geraldine? O acesso a essa informação, né? As pessoas sabem que ela existe, né? Mas e é essa questão da inclusão digital. Isso. Né? Então, aí que a gente vai vendo quanto a violência vai permeando todas essas áreas. Todos né? os segmentos, né? Porque se a pessoa não pode ter acesso a um documento importante como esse, porque o que vão dizer para ela? Tá lá no site, tá? Acessa lá no Google. Não é assim bem que as coisas vão funcionar, né? Então, isso de ter impresso, disponível em todos os espaços, né? Quando o estatuto foi feito, a gente tinha por todos os lugares. Em 2003, né? Lembra? Isso era distribuído fartamente, né? Eu me lembro que eu tinha assim, várias versões deles, né? Isso. E hoje em dia é muito difícil a gente encontrar ele impresso. Às vezes até a gente imprime para algumas pessoas, sim. Mas não que essa informação esteja disponível. Então, não basta só as coisas existirem. Né? Elas precisam estar disponíveis para as pessoas. E tem que ser divulgada, a gente tem que conversar, né? Exato. Essas questões assim de fazer reunião, de ir nesses grupos de idosos, né? A Fevale eu sei que é parceira em vários grupos, né? Que a gente conversa, né? Na Rondônia, né? A Fevale é um momento de inclusão e de valorização para a pessoa, né? E a gente não pode escolher alguns espaços. Eu acho que isso que é importante como sociedade a gente pensar. Né? A gente precisa estar junto de todos os tipos de grupo, exatamente para não excluir as pessoas. Né? Então, assim, esse grupo é porque tem um poder econômico melhor, então não vamos naquele porque não precisa. Pode ser que ali esteja ocorrendo a violência. Não escolhe, não escolhe segmento, não. Esse grupo, então, ele já tem atividade física, ele já tem convivência, não precisam. Precisam, tanto que eles buscam. Esses momentos. E ainda a gente tem aquelas pessoas que não têm condições, não têm voz, não têm uma visibilidade. Né? Porque a gente está falando de muitas velhices. Esse é um problema muito grande que a gente cada vez mais vai ter. A gente tem pessoas diferentes envelhecendo, pessoas com demandas diferentes, e a gente tem que ver, então, para cada uma delas, que tipo de políticas públicas a gente precisa implementar. E não só pensar nas políticas públicas, mas também a gente, né? Como sociedade, como pessoa, o que a gente pode fazer por elas? Porque vai aumentar muito o número de pessoas dependentes. A gente tem que ter isso muito claro. A gente está vivendo muito. A estimativa de vida, né, está aumentando. Aumentou muito, né? E vai continuar aumentando. Então, esse é o nosso risco. Então, a gente vai tendo coisas que vão se somando. A gente vai ter pessoas vivendo até idades muito avançadas, não necessariamente com saúde, que é uma grande preocupação nossa. Muitas mulheres, né? O número de mulheres é sempre maior, ou seja, mulheres muitas vezes que ficam sozinhas.
As estatísticas do IBGE têm mostrado que as nossas mulheres aqui de Novo Hamburgo têm um grande número acima de 60 anos que moram sozinhas. Como vai ser isso? Aos 60, tudo tranquilo. Sim. 70, muito bem. Mas elas vão aos 80, aos 90, né? E daí, como vão ser essas pessoas? Que estrutura a gente tem de casas, de apoio social? A gente depende, hoje em dia, totalmente da família, né? Mas daí, natalidade baixa, famílias pequenas. Então, as famílias estão encolhendo e quem vai dar esse suporte, eu não vou nem dizer cuidar, talvez não precise de cuidado, ok? Mas dar o suporte para essas pessoas, né? A situação vai ficar bastante crítica e é isso que a gente tem visto, não só em termos de Brasil, mas no mundo inteiro. Não é um problema só nosso, é um problema mundial. Inclusive nos países que têm um índice de desenvolvimento humano maior, a realidade é parecida ou é muito diferente daqui? Vamos dizer, claro, eles tiveram muito mais tempo para se preparar, né? Isso que a gente está começando a viver agora, eles já vivem há muitas décadas. Mas mesmo com todo o preparo deles, eles ainda não estão sabendo lidar com essa situação. Então a gente vê, volta e meia aparecem algumas reportagens falando sobre isso, né? Japão tem problemas, a Europa tem problemas, né? Então eles estão se acostumando com isso, porque se as famílias estão menores, quem vai cuidar dessas pessoas? Que estratégias a gente vai usar? Quem tem muito dinheiro, beleza, contrata alguém, manda para uma instituição, né? Lares muito bem equipados. Exato, mas muito caros. A gente não pode esquecer disso, né? E a gente não pode simplesmente viver só pensando que a gente precisa aumentar o número de LPIs, né? Instituições de longa permanência. E é isso que os países desenvolvidos estão se dando conta. Não basta ILPIs de boa qualidade. Até porque, se for pensar no nosso caso, para nós é muito difícil ter essa boa qualidade com preços acessíveis e também que a gente consiga gerenciar todo o controle sobre essas instituições, né? E o que eles entendem? Que todas as políticas, né, voltadas para as pessoas idosas estão sendo construídas no sentido de manter as pessoas o máximo de tempo possível nas suas casas. Mas se a gente pensar na nossa situação de Brasil, aqui, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, como que a gente vai manter essas pessoas sozinhas nas suas casas, se não tiver esses familiares que deem suporte? Então, a gente precisa de sistemas de alimentação, a gente precisa... Porque as pessoas não vão cozinhar só para elas. Não tem, não. Né? Então, sistemas de alimentação, sistemas de controle de saúde, sistemas que vão até a casa da pessoa. Porque até certo ponto elas vão continuar saindo, fazendo suas coisas, procurando recursos. Mas e quando elas não puderem mais? Às vezes não conseguem mais descer uma escada, né? Sofrem quedas, ou seja, se a gente pensar na pior parte, mulheres com doenças crônicas, degenerativas, que vão envelhecer sozinhas, elas vão precisar desse suporte, elas vão precisar de uma comunidade que atenda às necessidades delas. E aí também entra uma outra coisa que a gente sempre discute muito, acho que não tem uma reunião que não se fale sobre essa palavrinha mágica, né? Centros-dias, né? O quanto a gente precisa, e não é um centro-dia. Não, né? Não é pouco. São muitos, porque são espaços em que a pessoa pode passar o dia tendo um atendimento, tendo um olhar especial para ela e tirando a sobrecarga da família. Se a gente falar de violência, e a gente sabe que a violência contra a pessoa idosa está principalmente dentro da casa, dentro da família, é porque tem um familiar sobrecarregado, tem um familiar estressado. Óbvio que em algumas situações existe um crime mesmo, mas na maioria das vezes essa violência vai vir dessa sobrecarga do cuidador. Né? Se alguém já cuidou de um idoso, sabe quanto isso é difícil. Acho que recentemente saiu uma notícia dizendo que no Japão, a cada 8 dias, um idoso ou um cuidador é morto. Por quê? Isso é o que a Geraldine falou, é a sobrecarga, é o estresse de cuidar aquela pessoa. E recai sempre sobre uma pessoa, quer seja um cuidador que ele é profissional, que ele é pago, ou então um familiar.
Aí as pessoas dizem, mas eu só tenho um filho, tá? Tu pode ter 10 filhos, os 10 nem sempre vão dar aquele suporte, né? Então, assim, é importante também o cuidado para quem está cuidando. Então, Cuidar a questão, de quem cuida, né? A gente já falou várias vezes a sobre isso questão aqui do também. centro-dia, né? Eu aproveitei que eu estou aqui hoje, né? E eu fiz uma visitinha para todos os vereadores, deixando um ofício, porque o nosso sonho de consumo do Conselho é ter um ou mais centro-dias, porque um vai ser pouco, né? pouco. E o que é um centro-dia? Público. Público. O que é um centro-dia? É uma casa onde vai abrigar um idoso durante o dia, né? Ele vai ter as refeições, café da manhã, almoço, lanche, pode até sair jantado dali. E ter atividades para preencher durante o dia, né? Exercício, para não ficar ou sozinho ou só na frente da televisão. Então, assim, para isso a gente precisa se mobilizar. Para a gente se mobilizar, a gente precisa incluir esse pedido de centro-dia no plano plurianual de Novo Hamburgo. Tá? Eu estive outro dia na Prefeitura Municipal, na audiência pública, né? Então, assim, nós do Conselho estivemos em Caxias, estivemos em Porto Alegre, conhecendo o centro-dias. Essas cidades já possuem, que a senhora citou. Possui. Maravilhoso, né? Eles chegam de manhã, eles vão fazer as atividades, eles tomam café em Caxias, né? Eles jogam boliche dentro da instituição. Eles fizeram, né, os joguinhos para jogarem ali, para não precisar sair para a rua, porque pode chover. Então, assim, o idoso saber que ele tem todo dia, ele pode escolher, ou todo dia, 3 vezes por semana, ele pode variar dependendo da vida dele, do interesse dele. Mas aí o familiar, ele vai ficar tranquilo. Ele pode, eu vou sair, eu vou às 7h30, vou deixar ele lá, e eu vou saber que durante o dia ele vai estar bem assistido. Né? Assistido, ter as necessidades e volta para casa. Eu vou trabalhar tranquila que ele está lá. Então a gente precisa isso, né? E tem que ser um lugar muito bem pensado e elaborado para não se tornar uma violência institucional também. Não, tem que ter toda essa estrutura, tem que ter todo o cuidado, né? Então, assim, e aí, o que é mais importante é o olhar do familiar. O familiar não pode. Então, assim, tem o centro-dia, vou largar lá e depois eu levo para casa e deu. Não, não é assim. A mesma coisa numa LPI. As pessoas também têm toda essa resistência, né? Mas eu não quero ir para uma LPI, eu nunca vou ir. Tá, eu vou contar para vocês. Eu tenho uma filha, tá? Como eu já sou uma mãe mais velha, né? Minha filha tem 30 anos. Então, veja, eu não posso querer que a minha filha vai deixar de trabalhar para cuidar de mim. De mim e do meu marido ainda, né? Eu tenho um marido ainda. Então, assim, a gente precisa aceitar que a realidade mudou, né? Então, por isso que eu estou no Conselho. Eu estou no Conselho para poder ajudar as organizações dessas instituições para que elas atendam às necessidades da pessoa idosa. Eu não gosto, tanto é que mudou o nome, você sabe, não é mais asilo, né? Então, assim, as pessoas dizem, jogam as pessoas no asilo, mas por que jogam no asilo? Porque o seu familiar não quer se responsabilizar. É muito mais fácil eu largar lá, eu pagar, e muitas vezes nem visita não é feito. Então, assim... E nesse sentido, assim, tanto esses locais públicos quanto privados, como funciona a legislação de fiscalização para ver como estão sendo tratados idosos, se tem negligência no caso da instituição, né? Muito boa a tua pergunta, como pode Tati. ser feito isso? Muito boa a tua pergunta. Assim, aqui em Novo Hamburgo, o Conselho, ele trabalha alinhado com a vigilância sanitária. O Conselho, a função do Conselho, por lei, ela é de fiscalização. Essa função é determinada lá no Estatuto da Pessoa Idosa. Então, assim, as instituições de longa permanência, elas precisam estar inscritas no Conselho. Para elas se inscreverem no Conselho, elas têm que atender inúmeras exigências. Ela tem que ter alvará sanitário, alvará de funcionamento. Então, assim, prefeitura, vigilância da saúde, é o primeiro passo para eles fazerem uma instituição.
E a vigilância sanitária, ela se rege pela RDC 502. A RDC 502 diz como é que tem que ser uma instituição, quais os requisitos. E aí, acontece, para que a instituição seja inscrita no conselho, apresenta a documentação, o conselho vai fazer uma visita, sem avisar, tá? Sem avisar. Aí a gente pega a documentação, a gente vai na instituição e a gente vai verificar quantos idosos tem, como é que é, a gente olha como é que está a higiene, como é que está a alimentação, a segurança, tudo a gente vê, tá? E aí, a gente, saindo dali, a gente faz um relatório do que a gente visualizou. E a gente manda o relatório para a Vigilância Sanitária e para o Ministério Público. Agora, se em caso de denúncia, quem recebe a denúncia? Muitas vezes o Conselho recebe denúncia de maus tratos de um idoso numa instituição. Então, dependendo do caso, a gente contata a Vigilância Sanitária que acompanha a fiscalização. A gente vai lá, a gente vai ver. Muitas vezes, a Vigilância Sanitária recebe a denúncia. E muitas vezes, essa denúncia já é recorrente. Ela já teve um outro episódio. A Vigilância Sanitária já foi na instituição, a Vigilância Sanitária já deixou uma advertência, já deixou um aviso para que eles se adequem, tá? Uma vez. Aí vem outra vez, eles vão de novo. Aí acontece a interdição. Aí a interdição. A interdição não é avisada. Não teria nem sentido a Vigilância Sanitária chegar na instituição um dia antes e dizer: amanhã nós vamos aí interditar, amanhã nós vamos fazer uma visita. O que acontece quando a gente sabe que vai receber visita? A gente arruma a casa. A gente arruma, a gente enfeita, bota a florzinha. Aí a vigilância chegando lá não vai encontrar nada, nem o conselho. Então o conselho chega para ver. A gente vai ver a questão da higiene. E a vigilância é a mesma coisa. Se a vigilância tem uma denúncia, ela vai ver aquela denúncia. Questão de alimento vencido. Vocês acham como é que a gente se sente chegando numa instituição? E aí? O conselho vai com 3 membros da comissão. A gente vai na cozinha, vai nos banheiros, vai nos quartos. Quando a gente entra numa instituição, a gente sente um forte odor de urina. E aí, a gente vai cruzar os braços e dar as costas e vai embora? Aí tu vai ver, tem uma goteira caindo do lado da cama do idoso. Aí tu vai na geladeira, tu encontra potes abertos, alimentos e não identificados. Então, tudo isso é falta de cuidado. Aí, a vigilância é a única que tem o poder de realizar uma interdição. Ela verificando todas essas infrações, ela interdita. Ela interdita e aí a interdição é chamada a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação para dar o suporte. Então, eles vão chamar os familiares para que os familiares retirem os idosos. Tem que ser naquele dia, não pode deixar para o dia seguinte, para dar tempo, né? As pessoas, muitas vezes, por não conhecer essa sistemática, eles acreditam que tu pode ir lá e dizer: olha, eu vou interditar, tu tira, amanhã eu venho aqui. Não é assim que funciona, né? Então, assim, ó, chega lá, a vigilância chega junto com o conselho e até, muitas vezes, o Ministério Público acompanha, né? Então, é verificado e é dado um prazo, ó. Até às 17 horas, todos os idosos têm que ser retirados. Foi feita uma interdição, onde eles começaram, acho que às 19, às 17 horas que surgiu a denúncia. Então, o que aconteceu? Amanhã, aí a Guarda Municipal ficou na frente da instituição para evitar que fossem retirados os idosos durante a noite indevidamente. E aí, no outro dia, então, cada familiar retirou o seu idoso. E assim, ó, digo para vocês, estive numa interdição onde o familiar não foi buscar seu idoso, tá? O pessoal da SDS ligando e a pessoa disse: mas eu estou trabalhando. Tá, tu deixou teu idoso numa instituição onde ele não está adequado e tu tem que buscar. E tu não vai buscar porque tu está trabalhando.
Então, tudo isso acaba sempre voltando naquela questão da falta de responsabilidade do familiar. Mas essa questão da interdição, ela é importante. Não é uma coisa que a gente gosta de fazer. Eu digo para vocês, quando a gente fica sabendo, ó, amanhã vai ter uma interdição, a gente não sabe onde é que é. Eu já não durmo de hoje para amanhã. E de amanhã para depois eu também não durmo, porque o que eu fui lá, o que eu vi, os idosos. Uma que a gente foi, tinha uma pessoa que não tinha 60 anos e ela estava contida. Contida é amarrada. Tá? Para uma pessoa com menos de 60 anos estar numa instituição de longa permanência, ela tem que ter autorização judicial. Ela não tinha. Para qualquer idoso estar contido, tem que ter tem que ter um laudo médico, autorização médica. Ela não tinha. Ela estava simplesmente amarrada na cadeira. E aí, o familiar da pessoa que estava amarrada, sabia que ela estava amarrada? Será que a pessoa sabe que não pode ser amarrada? Ah, mas ela cai. Não, mas ela está amarrada, porque senão ela sai, ela vai derrubar tudo. Tudo bem, a gente entende isso, mas não é um procedimento adequado, né? Então, aí, resulta na interdição e aí os familiares não aceitam a interdição. Eles não querem saber se o local estava devidamente higienizado, se tinha segurança, se era um lugar próprio para aquele idoso, né? Então, aí a gente também, muitas vezes, é criticado, a vigilância é criticado, o conselho também, só que as pessoas desconhecem todo esse rigor que é aplicado. E isso é visando sempre o melhor interesse do idoso, porque é uma pessoa vulnerável, ele está ali. E imagina assim, ó, as pessoas, vocês sabem, né, Geraldine, como é grande o número de pessoas com demência e com Alzheimer. Então, assim, ó, a pessoa está ali, ó, tanto faz, come se não come, aí daqui a pouco tu vai olhando, mas está emagrecendo. Sim, está emagrecendo porque tem problemas, e aí não é dado aquele cuidado que é preciso. E aí, a vigilância vai, a vigilância avisa. A vigilância não chega assim um dia, eu vou interditar. Não, ela visita uma vez, ela visita duas vezes. O conselho, quando vai, eu digo para vocês, várias vezes eles tentaram impedir a nossa entrada. Eles não abrem o portão. Tem que entrar com algum tipo de determinação judicial? Não, eles têm que... Eles têm que facilitar a nossa entrada. Por quê? Eles pediram a inscrição. Ou então, nós temos uma denúncia. Nós temos que ir lá verificar. E a denúncia, ela é feita essencialmente pelo Disque 100? É muito usado o Disque 100 e também que eles fazem... anônimo, né? Isso, pode ser anônimo. E muitas vezes eles fazem a denúncia no conselho. Eles mandam um e-mail, eles ligam, né? E para a vigilância sanitária também. Então, é feito todo o relato. Tu vai numa instituição sabendo de tudo que está acontecendo, né? E aí, muitas vezes, aí depois, quando isso vem a público, nem sempre é relatado o real acontecimento. É dito pela metade... Aqui em Novo Hamburgo, como a senhora falou, não temos a delegacia do idoso, mas uma denúncia pode ser feita em qualquer delegacia de polícia também, além do Conselho do Idoso, Ministério Público, Disque 100. Pode ser, em qualquer delegacia. Tu pode também registrar um boletim online hoje, né? Só que tem que ser feita a denúncia, né? É importante, porque assim, ó, se não se sabe o que está acontecendo, não se tem como ir verificar. Né? Faça uma denúncia, até na vigilância sanitária. E o Conselho também tem esse poder de atuar dentro das residências das pessoas? Não, dentro das residências nós não temos. A nossa função específica é nas instituições. Mas assim, se a gente fica sabendo de algum caso de violência, de abuso, a gente comunica para o Ministério Público, a gente orienta o que fazer, né? Muitas vezes eles mandam... Um vizinho, por exemplo, que escute alguma coisa ou que perceba algum tipo de maltrato, né? Pode se dirigir no conselho, tem pessoas lá que fazem esses esclarecimentos e a gente precisa disso, né? Porque aí, assim, ó, outro dia até fiquei sabendo, uma conhecida disse, tem um vizinho ali que tá... Eu já liguei para o Ministério Público. O Ministério Público tem uma promotora que atua especificamente no setor da pessoa idosa, né? E ela tem todo... Né, os assessores ali, então ligar, informar o que está acontecendo, dar o nome, dar o endereço e eles vão fazer a busca, né, vão fazer as verificações.
Aqui nós temos que estima-se que apenas 1 em cada 25 casos são denunciados, né? Também temos dados de 2023 do Disque 100, que registrou mais de 90 mil denúncias de violência contra idosos no Brasil. Geraldine, dentro daquele panorama que você falou de dados aqui de Novo Hamburgo, né, do censo aqui de Novo Hamburgo, o que você teria para trazer para nós em relação a esses números? Infelizmente a gente sabe que os números eles não nos mostram a realidade, né? Se a gente fosse ver dos boletins de ocorrência que acontecem, né, efetivamente acontecem, porque é muito como a Aline diz, as pessoas têm medo, receio e às vezes até vergonha de dizer que o seu filho, que o seu neto, né, alguém da sua família fez aquilo ali, né? Então, há uma proteção muito grande. Então, dos números que a gente tem, desde 2019, são cerca de 300 e poucos registros que a gente tem. É muito pouco diante de tudo. Não é nada, né? Isso que ainda, quando teve o período da pandemia, teve uma queda muito acentuada, então os números mostram muito bem isso. Então, 2020, 2021 foi o menor índice, né? E agora vão voltando, claro, com todas essas campanhas que a gente faz, né? Que a gente vai tentando, né, mudar a consciência das pessoas, né? De que elas devem fazer esses boletins. Como a Aline disse, eles podem ser feitos, inclusive, online. Mas, é claro, a gente entende como é que a pessoa que não consegue nem acessar, né, o Estatuto do Idoso vai fazer esse boletim online. Mas, enfim, a gente tem essas possibilidades. E daí, dentro desses números, o que a gente mais vê nos tipos de violência são as questões de abandono, né? São essas negligências, né? E, claro, a violência psicológica, como eu tinha dito no início, é uma das que mais vai aparecer. Então, o quanto essa pessoa idosa ela é usada pelos bens e pela parte financeira, o quanto ela sustenta, no final, muitas famílias. Isso é uma realidade que a gente tem no Brasil inteiro, né? Quanto a aposentadoria sustenta muitas famílias. E o grupo que, em termos de idade, né, que é mais elevado, é o dos 70 aos 79 anos. Né? Esses são o maior número dos boletins de ocorrência. As vítimas, na maioria das vezes, são mulheres. E, ao contrário, né, quem são os agressores? A maioria deles, como eu falei, né, várias vezes assim, estão dentro da família. Então, são os filhos, netos, enteados, né? E muitos deles na faixa, a maior parte assim, estaria na faixa dos 40 anos, 40 a 49 anos, embora muitos boletins não apresentem a idade do agressor, seria o maior número no fundo. Mas entre os que a gente tem a faixa etária, são esses, nessa faixa dos 40 anos, e são filhos e netos, né? E uma boa parte deles, e isso é uma realidade que nos preocupa bastante, eles são usuários de entorpecentes e de álcool, né? Principalmente os filhos. Geraldine, se algum idoso ele se sentir ameaçado, seja dentro de casa, seja por um vizinho, né, ou uma pessoa próxima, e ele procurar, por exemplo, uma delegacia para fazer uma denúncia, quais são os trâmites que acontecem a partir daí? Não sei se é Geraldine ou é mais contigo. É bem triste essa tua pergunta, né? Triste a pergunta, não, e a resposta também. Porque assim, ó... Tem um protocolo, assim, de ações? O ideal, o mundo ideal seria a gente ter uma delegacia, ou então ter um cartório especializado para pessoa idosa. E ali, servidores preparados para receber esse idoso, para acolher esse idoso, para ouvir esse idoso, para fazer o registro do relato que ele está trazendo. Assim como na violência contra a mulher. Contra a mulher, exatamente. A mesma coisa, né? A gente precisa ter esse aparato, porque muita mulher, como muito idoso, não registra, porque sabe que não vai dar em nada e sabe que depois vai voltar para casa, a mulher não registra porque ela não tem aquele suporte, né? Agora, vamos ver que se vai voltar
a gente ter mais suporte para a questão da violência da mulher, né? Com a casa, que antes a gente tinha aqui uma rede de apoio, agora parece que foi instituído pelo Estado e vamos torcer para que seja implementado aqui em Novo Hamburgo também. E o idoso a mesma coisa, ele vai fazer um registro, ele registra que ele foi agredido, ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para casa, vai voltar para o agressor, então é por isso que não é feito o registro, né? Vai ser ameaçado, de repente, mais fortemente. Exato, e aí fica aquele círculo vicioso, né? Que a gente precisa ter. Se a gente tivesse uma instituição pública, se tivesse uma casa onde o idoso que é agredido, ele vai fazer o registro, ele pode ficar ali até que a situação se regularize, mas nada disso a gente dispõe no momento, né? Então é aquela coisa assim, é a falta de políticas públicas, né? Gurias, tem uma coisa bem importante que eu gostaria de pedir a consideração de vocês, que é a violência digital, né, contra os idosos. Falar um pouquinho, então, sobre os golpes, né. Eu até aqui num levantamento vi golpes do falso parente, links maliciosos, né, falsas centrais de atendimento bancário, abuso de confiança digital. Às vezes, os idosos, né, ao mesmo tempo que eles têm algumas dificuldades em acessar um Estatuto do Idoso no Google, cada vez mais eles estão conectados em redes sociais. No celular. Né, no celular, né, e os grupos de WhatsApp também, né. Então, eu gostaria de pedir para vocês falarem um pouquinho sobre essa vulnerabilidade dos nossos idosos frente aos crimes digitais. Bom, isso tem bastante, eu posso até relatar um caso que aconteceu com o meu irmão, né? Então, assim, ó, ele pegou o celular, aí ele recebeu uma mensagem com a minha foto e aí dizendo que eu tinha trocado de número. Ele não ligou para o número anterior, ele só olhou aquilo ali. Aí ele disse, mas eu vou te ligar. Aí a pessoa disse, não liga porque eu tô fazendo almoço. Aí assim, ó, ele conhece a minha casa, ele sabe como é que seria a minha logística, né? Então ele não ligou. A pessoa pediu um depósito, ele fez o Pix, ele nunca tinha feito o Pix, ele fez um Pix de R$ 1.500. Aí a pessoa pediu mais dinheiro, ele saiu de casa e foi até o banco. Quando ele chegou no banco, aí eles disseram para ele, não, esse número não existe, essa conta que está pedindo não existe, isso deve ser golpe. Ele estava voltando para casa, aí ele resolveu me ligar no meu número. Aí eu disse, eu estou aqui no escritório. Aí ele foi lá e me contou tudo isso. Eu digo, não fui eu que pedi dinheiro. O que nesse sentido, assim, o que a família deve ficar atenta, né? E como orientar os nossos idosos, até quem está nos assistindo, a quais cuidados tomar, como se precaver, o que conferir, né? Num primeiro momento, tu não pode dar dinheiro para ninguém que é te pedido pelo WhatsApp. Isso é a recomendação, assim, primordial. Se pedirem, se disserem, aqui mãe, troquei meu número, me passa isso. Não acredita, liga para o número que tu tem. Porque como a gente sabe que cada dia está aumentando mais essa questão, aí tem esse golpe do celular, aí tem o golpe do falso sequestro, que eles ligam dizendo para a pessoa que sequestraram o filho. Muitas vezes nem filho não tem, né? Namoros digitais também. Aí é mais preocupante ainda, né? A gente sabe, né, Geraldine, tu deve ter os índices, né? As pessoas, tanto mulheres quanto homem, elas estão carentes, né? O homem por uma mulher mais nova, né? Se encanta pela beleza. A mulher muitas vezes sonha com seu príncipe encantado chegando no cavalo branco ainda, né? E aí vem aquela coisa toda, né? Eu conheço, né? Tenho clientes que estão encantadas com um jovem lá de Israel que estava vindo para casar com ela. E ela fez empréstimos de quase 30 mil reais. Né? E aí, assim, tu tem um sonho, todas as pessoas têm um sonho. Mas assim, hoje a gente tem que tentar fugir dessa realidade digital, porque ela é perigosa, né? Ela é perigosa extremamente. Aí tu recebe, aí tem, né? Tem o do WhatsApp, que troca o número, troca a foto e pede dinheiro. Aí tem o namoro, aí tem a questão do Gov também, que eles estão mandando as mensagens dizendo que é do Gov. O Gov não manda mensagem nenhuma. A Receita Federal não manda mensagem, não manda link, não recebe. Tem e-mail, tu tem dinheiro para receber, tem valores a receber. O Banco Central não manda.
Nenhuma instituição financeira manda. A questão do recolhimento do cartão, né? Vocês já devem ter recebido, né? Você fez uma compra de tal valor, ou é por telefone, ou eles mandam ali. Ninguém manda isso. E aí, se tu vai entrar, se tu vai ligar, eles vão pedir teus dados, aí que tu vai cair no golpe. Né? Então, assim, é muito preocupante. O idoso quer ser independente, sim, só que o conhecimento dele, até nós estamos sujeitos a cair nesses golpes, né? Que a gente trabalha com isso, a gente está todo dia vendo, né? Tu tem todos os índices, né? E a gente acaba. Eu acho que isso que é nessa questão mais importante a dizer é que qualquer um de nós, né, está sujeito. Até porque a gente sabe o quanto esses golpes eles vão mudando muito rápido. Então, por mais antenados, a gente sabe que qualquer uma, né, qualquer uma de nós três aqui pode ser vítima, né, de alguma coisa assim. Então, a lógica tem que ser, né, assim, a gente cuida muito para não assustar as pessoas idosas, né, assim, não, mas assim, é assustar toda a sociedade, mas, na verdade, o melhor tem é que isso, ter, né, todo mundo tem que ter uma boa dose de paranoia quando se relaciona a essas questões, né. E conversar com outras pessoas, eu acho que isso sempre é uma boa dica para que as pessoas consigam ver, olha, me apareceu isso aqui, o que você acha? Falar com o gerente, falar com um familiar, né? Conversar com as pessoas, porque a informação acaba sendo a melhor solução para que a gente, né, não caia nessas situações. Só que muitas vezes, daí vamos voltar assim àquela questão do medo que as pessoas ficam, né? O que uma pessoa mais velha vai pensar? Se eu perguntar para o meu filho, para o meu irmão, para a minha amiga, o que é isso? Eles dizem, como tu é burra, tu não sabe disso. Então, aí voltamos ao etarismo, né? Então, porque eu tenho um pouco mais de idade, isso é um problema, eu perguntar. Então, a família tem que ajudar muito nesse sentido também. De quando a pessoa vier com uma pergunta, vier com uma questão, responder com mais tranquilidade. Por isso que eu gosto de dizer isso, qualquer um de nós pode cair nessas situações. Então, não é vergonha perguntar, mas tem que ter esse outro lado da família e da sociedade de demonstrar que não tem problema, né? A gente não tem preconceito com isso. Só que a gente sabe que, por exemplo, assim, se uma pessoa, né, mais velha disser que está com problema de memória, o que todo mundo vai dizer? Demenciou, né? Como se fosse já um grande problema. A pessoa esqueceu a vida inteira, mas fez 60 anos, é uma demência. Né? Aí quando a gente pergunta, não, mas eu sempre esqueci isso a vida inteira. Então, mas aí vem, né? A gente já parte do princípio que é por causa da idade. No fundo, assim, se a gente vivesse numa sociedade perfeita, a gente não deveria ter nenhuma classificação. Nem de que é criança, nem de que é adolescente, adulto, pessoa idosa. Seriam assim, as pessoas têm idades, né? Sim. Então, tanto que existem alguns já discursos, inclusive na OMS, a Europa também já está entrando um pouco nisso, de não classificar mais como pessoa idosa, como velhice. São as pessoas com mais idade. Né? Então, com mais idade, não tem uma definição que é 40, 50, Sim. 60, 30, é a pessoa com mais idade. Mas a gente não tem condições de fazer isso ainda. Ainda não. Né? Porque se a gente não estabelecer as idades, os 60, 65, como é que a gente vai direcionar as políticas também? Uhum. Né? A gente fica assim numa saia justa, né? De como minimizar esse etarismo que a gente cria por uma definição que é ter 60 anos, né? Não diz nada. Fez alguma diferença para ti? Não, nenhuma. Nem lembro disso. Gurias, a gente está se aproximando, né, do final do programa, tem tanta coisa, né, para falar. Né? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Assim, eu tenho, durante a produção do programa, eu li bastante sobre essa tendência, né, dos países de proporcionar um envelhecimento com dignidade e inclusão.
né? De que forma o poder público vocês acreditam, né? A sociedade civil pode atuar para promover isso, então, né? Um envelhecimento digno para a nossa população. Aí a gente precisa políticas públicas, né? Independente de situação financeira, tem que haver uma preocupação e um direcionamento do poder público, né? Sabendo que a nossa sociedade está envelhecendo cada dia mais, né? Os índices estão aí, né? Não é surpresa para ninguém agora. Todos estão sabendo disso. Então precisa ter políticas públicas, precisa ter... Hoje a gente tem desconto, o idoso tem desconto no cinema, todas as atrações peças culturais, isso, todos né? os espaços culturais, isso aí. Então, assim, ó, isso é importante para a vitalidade deles. Então, precisa que seja aumentado isso, né? Viagens de A viagem, né? ônibus, A viagem também. Tem desconto, é possibilitar duas passagens. E aí, assim, ó, eu duvido muito, né? Aqui em Novo Hamburgo, já liguei, já perguntei. Teve uma pessoa que me disse que foi lá e conseguiu e comprou. Mas aí, assim, ó, tu tem que pegar a tua malinha e ir lá na rodoviária e fazer a compra da passagem. Se tiver, tu vai ter 2 passagens, são de graça, né? Eu tive essa experiência em São Paulo, né? Eu estava pegando o ônibus lá em Guarulhos para Santos, eu, meu marido e minha filha. Ele foi no guichê comprar a passagem para os 3, com os documentos de identidade. Aí daqui um pouco eu ouvi o rapaz dizendo ali o valor que ele tinha que pagar. Aí eu pensei, mas como se é 30, se é 39 a passagem, uma passagem, 3 passagens, ele pagou só uma passagem. E aí, quando saiu dali, ele me deu o bilhete, eu olhei, estava carimbado. Com gratuidade. Para idoso. Nem precisou pedir, né? Não precisou pedir. E aí, chegando no ônibus, o fiscal foi lá, nós estávamos sentados na fila, nas cadeiras destinadas à pessoa idosa, ele chegou para ver a passagem, ele perguntou, vocês pagaram alguma coisa? Então, o que isso sugere? Que não há seriedade nesse cumprimento dessa lei. Precisa um fiscal ir lá e perguntar para ti, tu pagou? Porque eles podem colocar o carimbo e fazer a cobrança. Então, assim, ó, o idoso ele está vulnerável em todo sentido, né? Exatamente, né? Então, a gente pensar em todas essas questões, né, de políticas públicas e como que a gente vai garantir essa dignidade para as pessoas, né, com mais idade, é uma tarefa difícil, né? Eu considero dessa forma, porque são muitas demandas que a gente vai precisar olhar. E como a gente comparou, né, com os outros países que são mais desenvolvidos e que já estão passando por isso há muito tempo, sempre lembrar, eles foram envelhecendo aos poucos, né? E a gente, por mais que a gente já saiba disso há muitas décadas, as estatísticas sempre mostraram isso, parece que a ficha não caiu ainda, né? E a gente está envelhecendo muito rápido e as demandas estão crescendo muito rápido, porque como nada vai sendo feito, né? A demanda está enorme. Então a gente vai ter que ter meio que uma força-tarefa, né? E daí assim, políticas públicas são feitas por toda uma sociedade, né? Então, enquanto isso não for uma demanda de todos, e daí não é uma demanda das pessoas mais velhas ou de nós que trabalhamos com essa área, né? Precisa ser de todos. E a gente precisa pensar, inclusive, desde os jovens. Os jovens têm que se preocupar com isso, porque vai ser o dia de amanhã deles, né? E eles também têm que entender que essa diferença, né, que a gente fala ali da razão entre jovens e pessoas idosas, essa razão de dependência, ela é muito importante, porque se vão ser poucos jovens, para muitas pessoas idosas, eles vão ser os que mais vão sofrer nesse processo. Então, se eles também não se envolverem nessa discussão, o preço que eles vão pagar no futuro vai ser muito grande. Então, é um problema urgente, uma sociedade tem que se reunir para falar sobre isso, a gente tem que ter cada vez mais espaços. Eu não digo que a gente não tem espaços, a gente tem, mas cada vez mais a gente vai precisar pensar nisso como um problema de todos, né? E inclusive pensar, como a gente está pensando em todos, as políticas públicas também têm que se direcionar muito
para atender as necessidades das pessoas mais jovens. Né? Quando a gente fala de envelhecimento, todo mundo diz, você só defende as pessoas mais velhas. Não, a gente não tem, a gente pensa como um todo, uma sociedade inteira que envelhece. Né? Então, se a gente não ajudar também as pessoas mais jovens a terem melhores condições de saúde, porque as condições que as pessoas têm de saúde na velhice, elas iniciaram na primeira infância, na juventude, então eles precisam ter uma boa escolaridade, a gente precisa investir muito nisso, porque uma sociedade que não tem cultura, que não tem educação, não vai conseguir envelhecer bem, né? E não vai respeitar esse envelhecimento. Então, a gente precisa pensar nisso, precisa pensar nessas pessoas jovens que estão construindo suas famílias. Eles precisam ter condições para ter filhos. O que a gente vê com os jovens hoje? Eles não querem ter filhos, não é porque não queiram, é porque eles não veem um ambiente favorável para ter seus filhos. Né? A gente vê muitas pessoas abdicando disso. Então, não é que as famílias estão diminuindo por diminuir, né? As pessoas não estão tendo condições. Então, isso são elementos que estão muito interligados e que a gente precisa parar para discutir. Só para complementar, a OAB tem um projeto, a OAB vai à escola. E aí, a OAB vai à escola para tentar já ensinar, para direcionar a criança a saber os seus direitos, saber o direito da mulher, o direito da criança e do adolescente e saber começar a respeitar o idoso. Com essa questão da OAB vai à escola recentemente, a OAB vai à escola é uma questão estadual, né? E aí, em Canoas, depois de uma palestra da OAB, uma adolescente fez uma denúncia do abuso sexual do padrasto. Porque até então, eles podem não saber o que é a violência, né? Então, assim, a gente precisa ensinar as nossas crianças tudo, né? A gente sabe que as crianças não sabem, elas nascem sem saber e a gente precisa ensinar. Então, tem que ensinar a respeitar a mulher, a respeitar o homem, a respeitar o idoso, a respeitar o animal. Então, é uma cultura que tem que ser implementada para evitar todos esses danos que a gente está falando, né, Tati? Para encerrar, então, Gurias, uma mensagem final para quem está nos assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claro, e também pelo YouTube aqui da TV Legislativa. Bom, pessoal, valorize seu idoso, respeite a mulher e busque sempre preservar a idoneidade e a dignidade deles. E também tem os canais de denúncias. O Disque 100 é maravilhoso, é efetivo. E se a pessoa não faz, que alguém faça, avise. Tem que buscar sempre a segurança da pessoa. Geraldine? Bom, depois que a Aline falou, já falou tudo, né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? Reforçando as suas palavras, né, Aline? Mas que as pessoas tenham muito essa consciência de parar para pensar no que elas estão fazendo, né? Não reproduzir o que elas aprenderam. Pensa, olha, será que está certo o modo como eu estou fazendo? Porque o preconceito, ele é a maior violência que a gente pode fazer contra qualquer pessoa. Né? Falando de pessoa idosa ou não, pense antes nas suas ações, reflita sobre o que está fazendo e veja se aquela piadinha, aquele comentário que é tão ingênuo, que não representa nada, não é uma agressão muito grande e pode destruir a autoestima das pessoas. Urias, muito obrigada, então, por esse amplo bate-papo, né? O Junho Violeta está chegando ao fim, mas esse é um debate certamente que irá nortear muitas ações. Você falou que tem agora a Conferência Estadual do Idoso, depois a Conferência Nacional, né? Da onde políticas públicas devem surgir, né? Discutindo com o Brasil, que é um Brasil plural, né? Com as mais diversas tipos de realidade. Então, a nossa luta, então, continua. Muito obrigada. Obrigada. Estamos à disposição. Né, Jorge? Exatamente. Nós que agradecemos. Então, encerrar um programa como este é lembrar que proteger os nossos idosos é proteger também o nosso próprio futuro. A violência contra a pessoa idosa, em suas mais diversas formas, não pode mais ser invisibilizada. É preciso educar, denunciar e, acima de tudo, respeitar. Agradecemos imensamente, então, a presença da professora Geraldine Alves dos Santos e da presidente do Conselho do Idoso, Leni Camargo Fisch. E a você
que nos acompanha o nosso convite. Leve essa conversa adiante. Cuide, observe, respeite e, se for preciso, denuncie. Disque 100. A ligação é gratuita e também anônima. O programa Por Elas será reprisado pela TV Câmara NH, canal 16 da Claro, e também pode ser assistido pelo nosso youtube.com/TV Câmara NH. Até o próximo episódio do Por Elas. Obrigada pela sua companhia.